Então, isso acaba fazendo com que os caras tenham medo de que tudo é machismo, tudo é sexismo, heterossexual, a ideia de que o homem heterossexual é meio burro, meio insensível. Então, acho que os moleques têm muito medo de mulher. Mas a questão da sensibilidade ela é muito louca, assim, porque também uma sensibilidade exagerada é anti-afrodisíaca também, né? Total. Um homem cheio de sensibilidade é muito bonito no cinema, Brocha que dura a mulher, 2 horas, é. né? Porque conviver com um homem que está o tempo inteiro emocionado por tudo e tudo é uma grande viagem romântica. Mas esse é o tipo da mentira de hoje, Ah. Rafinha. Eu lembro de um episódio daquela série Friends, nos anos 90, né? Que, inclusive, recentemente foi atacada porque não tinha nenhum afro-americano Teve no isso. elenco. Teve um ataque ao Friends, nenhum deles era trans, nenhum deles era gay, são todos brancos e héteros. Minha crítica não é sobre a questão da representatividade. É sobre o fato de que ninguém é amigo daquele jeito em Nova York. Morei em Nova York 2 anos, querido. Você não conhece demora 10 anos pra você fazer um amigo. Os caras se amigos daquele jeito. Então eu não engulo aquilo. Essa era a mentira. Essa era a mentira. Essa era a babaquice da história, exato. né? Mas então, teve um episódio especificamente em que o Bruce Willis participou e ele era o Bruce Willis, Tá. né? E ele estava namorando a Rachel. E aí tinha toda aquela discussão de que ele era Bruce Willis, muito... Sabe aquela coisa do personagem duro de matar, né? E que aquela discussão com os amigos, que ele precisa ser mais sensível e tal. E aí a Rachel convence a ele a fazer terapia, né? Ok. E aí ele vai fazendo terapia e tal. E a última cena do episódio, que é inesquecível, ao invés de eles transarem, né? Ele tá deitado com a cabeça no colo dela, né? E chorando e falando da mãe, né? E aí ela olha pra câmera, né? Como quem diz assim, puta que pariu, não era bem isso que eu queria. É exatamente o que você tá falando. Quer dizer, é aquela coisa tipo, sensibilidade até a página 3, tá? Só pra não ser também aquilo que alguns chamam de heterodonte. Isso. Né? Só pra... Agora, se passar da 4, ainda vai. É importante que a sensibilidade seja uma quebra, né? A quebra do bronco, da dureza. Mas se é o padrão, puta, mas aí, se a quebra é o dia que o cara realmente se coloca e é um pouco mais ríspido, aí realmente, pô. Se ele subir na mesa na hora da barata, fudeu. Fica difícil, né? Então isso, esse conjunto de coisas, sabe, Rafinha, inclusive a minha entrada no debate público, que já vão aí uns 15 anos, um pouco mais, se deu muito marcada por essa percepção, que era uma coisa que eu discutia muito na época. E hoje é mais atual do que era na época, inclusive. Que é essa mentiralhada generalizada. Então, isso que a gente está falando aqui, de que homem muito sensível continua tendo problema no mercado dos afetos, Sim. você não pode falar. Se você falar, então, é machista, é tóxico, sabe? É ultrapassado. Claro, quando, claro. na realidade, continua sendo uma questão. Continua, né? Mas você não, eu posso estar enganado, mas me parece que o quanto mais a gente discute essa questão, mais a gente vai ganhando um pouco de voz, que é um movimento um pouco contrário. Porque parece que está ficando chato, não se pode mais falar nisso. Mas a chatice está fazendo com que, tipo, tá bom, já que tá chato, vamos discutir esse negócio, porque não dá mais para continuar desse jeito. Vamos falar disso. Vamos falar disso de verdade, sem essa hipocrisia, assim, sabe? Sem querer ganhar like e falar a real. Que é um movimento um pouco das redes sociais, eu sinto um pouco isso. Tenha muita mentira, muita frase feita, muita bunda com frases motivacionais. Mas chegou um certo momento que as pessoas estão olhando isso e falando, não, só um pouquinho, cara, não, vamos mostrar a vida de verdade aqui. E o real começa a ter um pouco de espaço mesmo. E o autêntico, e o erro, e a pessoa que escapou um preconceito no passado. Hoje, quando ele fala, tipo, gente, olha pra você, entendeu? Então, eu acho que as redes sociais, como elas acabam dando voz a quem não está diretamente empregado com dinheiro, certo? Abre espaço para isso que você está falando. Tá. Porque se você tiver, por exemplo, recebendo patrocínio de alguma coisa e você falar alguma coisa que não vai ao encontro, Você perde. aí fudeu. Perde. Entendeu? Aí fudeu. Então, eu acho que, como sempre, há uma certa maior
valorização da literalidade das coisas, isso é isso. Tipo assim, homem que for muito sensível se fode, dando um exemplo de literalidade, transita melhor num universo em que as pessoas estão falando isso livremente, que elas não estão preocupadas se elas vão ganhar dinheiro com isso, Sim. o que é que fulano do jornal tal vai pensar, o que que a empresa tal vai aceitar ou não, entendeu? Sim, entendo. Quando você entra Claro. no o métier profissional, aí ele é muito mentiroso. Eu entendo o que você está falando muito. Vou te falar que pessoalmente já passei por esse dilema em diversos momentos. Já perdi muita coisa. Poderia ter muito mais dinheiro, porque me coloco e corro risco falando as coisas que eu falo, mas sei o quanto a gente perde. Porque isso aconteceu. Então é engraçado, porque a gente tem essa visão maluca e mentirosa de que o influenciador ele é um ser livre, que não depende mais da emissora. Essa é mentira. E é uma grande mentira, porque a verdade é que quando a Colgate, que tá comprando os teus posts na internet, fica puta, você vai pedir desculpa pela piada equivocada que você fez, porque bate no bolso. E não é só no bolso, porque o cara tem um contratado, o cara tem uma produtora, o cara tem não sei o quê, até a família. Tem família. Entendeu? A E pressão o bolso é o órgão mais sensível do homem. é né? difícil, né, É cara? foda, né? É foda. Não, e é frustrante porque esse é o ambiente onde você poderia ser mais livre. E você só consegue ser livre, eu cheguei a essa conclusão já há um tempo, quando o seu dinheiro vem do público. Quando ele paga pelo teu sustento. E eu te digo público como, por exemplo, palestrante que vai fazer uma faculdade, as pessoas pagam pelo ingresso para assistir, um sei. comediante. Então assim, o público quer comprar, o cara que vende camiseta com as frases absurdas que ele fala, porque aí ele tá em direta conexão com o público. Quando tem esse intermediário que é o McDonald's, a Coca-Cola, meu querido, você é o Thiago Leifert. Você vai Você ser. depende desse intermediário. Você vai estar ali. É porque o público, você acaba, inclusive quando o público é mais diverso, se você não tiver só um segmento, então você pode, essa diversidade Claro. nesse sentido, pode dar você maior liberdade mesmo. Claro. E te faz chamar os exageros ou os absurdos, eles encontram um público. Tem um público que quer isso. E esse público não consegue encontrar esse discurso na mídia tradicional. Os exageros, a liberdade também ela é criativa. Sim. Você cria coisas que, porra, que legal isso aqui que saiu do nada. O problema é que se você começar a fazer ligado à marca, você não consegue, você não tem liberdade para criar algo muito único. A marca normalmente quer patrocinar a gente que não vá, que ela sabe exatamente o que vai falar, Exato. né? Porque inclusive eu percebo uma tendência que é muitas empresas e muitas marcas quererem você, mas querer dar o discurso que você vai falar. E dizer o que você vai falar. Exato. E colocar certos parâmetros ali, garantindo, olha ali o cara não vai chutar o balde, ele não vai além disso. Total. Né? E aí fica, às vezes você tem que fazer uma puta ginástica, mas ainda há espaço, inclusive para um certo discurso que o Otávio da Folha, né, quando ele me contratou para a coluna, e já vai 12, 13 anos, ele usava uma expressão que é as pessoas que gostam daqueles que quebram o couro dos contentes, certo? Exato. Quer dizer, que vai ali, não é o público inteiro, mas tem um nicho ali de gente que está disposto a ouvir algo que não seja aquilo que você falou, que é uma frase de autoajuda com a bunda. Isso. Essa imagem é muito boa. Você criou ou você já viu? Como assim? O que mais tem é isso. Ah, Mulheres é? maravilhosas, seminuas, dizendo a vida é mais do que uma tentativa, é o erro e o acerto. E você fala, querida, é só um pouquinho, então não tá cornando. Tira a frase da frente. Tira a frase, ou tira a bunda e eu vejo a frase, que eu também gosto. Eu gosto da frase. Separa uma coisa da outra. Eu gosto da frase, mas que realmente a imagem com a frase não tá batendo aqui. Eu acho estranho isso. Gosto das duas coisas. Tá confundindo as duas Nos cabeças. seus devidos lugares. Você, inclusive, poderia ter visto duas postagens, entendeu? Que seria maravilhoso. Mas não. Vamos ver aqui. O Del Heitor pergunta, Pondé, qual é a sua opinião sobre se cercar de pessoas que tenham os mesmos pensamentos que você? É isso, os mesmos pensamentos. A bolha que você cria, né? A bolha de pessoas que opinam da mesma forma. Olha, do ponto de vista do que a gente poderia chamar talvez de
opinadores profissionais, se é que existe essa expressão, né? Fazedores de opinião profissional, como se falava, a minha bolha, digamos, não é muito grande, porque eu nunca Por quê? pensei muito parecido com muita gente, entendeu? Então eu nunca estive na minha vida universitária, por exemplo, como professor e tal, ou mesmo também na mídia, eu nunca, digamos assim, eu nunca tive as opiniões mais comuns, né? E quando eu digo comuns, eu quero